Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. No passado, quando não conhecias a Deus, eres escravos daqueles que por natureza não são deuses. Agora, entretanto, já conheceis a Deus. Ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós. Em nada me ofendestes. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, terias arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar, não agem com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. É muito bom que sejais sempre zelosos do bem, e não apenas quando estou presente. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Eu bem que gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom desse meu discurso, pois estou atônito em relação ao vosso comportamento. Dizei-me vós, o que quereis? Permanecer subjugados à lei? Acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do Alto é livre
E esta é a nossa mãe. Pois está escrito: alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto, pois os filhos de mulher abandonada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo que nasceu de modo natural, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Contudo, o que nos revela a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. Essa é uma porção, meus irmãos, da palavra do Senhor, no texto da carta de Paulo aos Gálatas, que eu desejo que essa manhã não seja só a narrativa do encontro do apóstolo com os seus discípulos e a sua carta dura, mas eu desejo que se projete, entre na sua mente, expanda a sua consciência, dilate o seu coração e reverbere com frutos de justiça no chão de cada dia, sem o qual qualquer leitura ou qualquer texto se torna infrutífero. Eu não sei se você viu, mas no último dia 6 de agosto, o Supremo Tribunal Federal encerrou uma audiência pública sobre a questão que foi apresentada pelo PSOL, que pede que o aborto não seja mais considerado crime se for feito até a 12ª semana da gestação, ou seja, até o 3º mês. A relatoria da ação está com a ministra Rosa Weber, atual presidente do TSE, que depois de ouvir a todos, ainda sem prazo, deve emitir o seu parecer. E aí, na sequência, o tema vai para o plenário colegiado do STF para uma votação e, quem sabe, para uma alteração na legislação. Eu penso que não se trata de um tema simples. Envolve questões complexas de saúde pública, de direitos humanos, de liberdades individuais, questões econômicas, questões religiosas, são muitas as variáveis. Eu, particularmente, sou contra o aborto, salvo os casos já previstos em lei, ou seja, em caso de estupro ou de morte encefálica do feto comprovada. Mas eu tenho tomado como uma posição pessoal respeitar o desejo de quem quer fazê-lo. E aí eu assumo um papel pastoral de acolhimento, de suporte para esse momento difícil, o que já ocorreu comigo algumas vezes. Pois bem, foi pensando nesse tema que me veio à mente o fato de que há um tipo de aborto que é muito comum, mas só que no meio religioso, o aborto espiritual. Trata-se de um fenômeno do indivíduo que adere ao Evangelho, mas que ele não se desenvolve proporcionalmente ao tempo decorrido, uma vez que ele não recebeu na sua gestação os nutrientes necessários à formação da sua consciência e também não desfrutou de um ambiente adequado para os fetos na fé crescerem com saúde. Ou seja, ele, como comumente se diz, se convenceu, mas ele não se converteu. Um bom observador vai perceber com muita facilidade o assustador número de abortos espirituais que estão presentes hoje dentro das igrejas,
gente com patologias das mais distintas, e aqui usando essa alegoria, gente com falta de membros importantes no corpo, dificuldade na cognição, no entendimento. Alguns sofreram danos tão profundos que ficaram acéfalos, não conseguem mais pensar, e outros foram paridos com deformidades na visão, não enxergam, ou com deformidade na audição, escutam, mas não compreendem. A igreja, da perspectiva dessas pessoas, deveria funcionar como uma incubadora intensiva, provendo todo tipo de cuidado necessário para que o feto abortado pudesse ter a possibilidade de salvar-se e crescer como qualquer outro. Mas, desgraçadamente, é justamente na igreja onde mais se matam fetos espirituais, porque eles são negados os cuidados mínimos devidos, como alimentação correta, pastoreio verdadeiro, discipulado contínuo e um ambiente saudável, com gente que tenha uma espiritualidade normal, coisa cada vez mais escassa nesse tempo. A questão é tão grave que há igrejas que se especializaram como verdadeiras clínicas abortivas, são de um poder de destruição incomparável, usam de todos os meios disponíveis para matar aqueles que ainda poderiam ser curados para a prática da fé e o bem da vida. Essa manhã eu queria tocar nesse tema necessário, escandaloso, gritante, e quero lhe chamar uma reflexão para que você avalie também a sua própria vida, mas não queria fazer isso antes de um tempo de oração. Baixe aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós estamos nesse tempo em que as igrejas matam as pessoas, e que é mais fácil desenvolver uma espiritualidade sadia fora delas do que dentro, e são tantos os fatores que produzem morte que nós ficamos assustados. E eu quero te pedir que nesse tempo a tua palavra, explanada com clareza e com verdade, mexa com mentes e com corações, de tal forma que façamos um exame verdadeiro, sincero, honesto, olhando para dentro e vendo o que em nós se processa, de tal forma a fazer como o profeta Jeremias, esquadrinhar os nossos caminhos, prová-los e voltarmos ao Senhor. É o que eu te peço essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Essa carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo. Os biblicistas estabelecem aí entre 55 e 57, e não se sabe se Paulo estava em Éfeso ou se ele estava na cidade de Corinto, mas estava ali no que hoje é a Grécia. Pois bem, no tempo do Novo Testamento, a Galácia era uma província romana ali naquele istmo, né, da Ásia Menor, e abrangia os territórios da própria Galácia, da Frígia, da Psídia e da Licaônia, ou seja, era um espaço de terra considerável. E essas igrejas para as quais Paulo endereça essa carta, muito provavelmente elas tenham sido fundadas naquela primeira viagem que Paulo faz com Barnabé, e a gente pode ver isso aí no capítulo 13 do livro de Atos. A carta, portanto, é endereçada a esses pequenos grupos, a esses pequenos núcleos que ali surgiam, estavam dispersos por esse território, e eram comunidades que eram formadas tanto de judeus que haviam se convertido, quanto de gentios que também haviam recebido o Evangelho. Tema central, como acontece com a carta de Romanos, é a justificação pela fé.
Só aqui a título de curiosidade, Gálatas foi um dos livros mais debatidos entre os reformadores, no debate católico versus protestantes, e ele era o livro preferido do Lutero. Pois bem, quando a gente lê o texto, a gente percebe claramente que essas igrejas da Galácia estavam com crise de identidade, confusas, sobretudo porque havia sido infiltrado naqueles grupos um movimento chamado de judaizantes, que eram as pessoas que não aceitavam que fosse suficiente para a salvação, a fé em Jesus, a salvação pelas graças, mas eles queriam adicionar as leis de Moisés e os costumes judaicos para que então ficasse o pacote completo. E dentre esses preceitos, eles recomendavam que as pessoas deveriam se circuncidar. Portanto, essa carta trata da fidelidade ou da infidelidade ao Evangelho, no momento em que a fé em Jesus corria um enorme perigo de ser absorvida por esses costumes da doutrina judaica e se tornar uma seita a mais nas muitas que já existiam. Quando a gente lê a carta, percebe que o discurso de Paulo é um discurso duro, está falando com muita firmeza contra a corrupção do Evangelho de Cristo. E a verdade essencial da justificação pela fé e não pelas obras, parece que tinha sido apagada, suprimida, esquecida na mente daquela moçada, sobretudo por essa interrupção, esse assédio que faziam os judaizantes. Quando Paulo tomou conhecimento que essa doutrina estava sendo disseminada entre aquelas pequenas comunidades, ele tomou a iniciativa de fazer essa epístola, de confrontar, chamar esses seus filhos, esses seus discípulos, à razão, ao cerne do que ele havia ensinado. Obviamente, se deslocar naquele tempo era muito mais complicado, as cartas tinham esse propósito. Agora, deixa eu lhe colocar dentro dessa cena, para você ter a dimensão exata do que é que estava acontecendo aqui. Se Paulo falhasse nessa tarefa de manter firme a confissão e a boa fé de consciência no Evangelho dessas comunidades, que ele havia plantado, que ele havia iniciado, ou seja, Paulo tinha tido, a companhia de Barnabé e de outros irmãos, o trabalho de plantar, de estimular, de ensinar, de cuidar, de desenvolver aquelas pequenas sementes, e depois da sua saída, vieram esses grupos e começaram a confundir a cabeça das pessoas. Pois bem, se Paulo falhasse nesse projeto, boa parte das igrejas que foram fundadas no primeiro século teriam sucumbido, teriam se extraviado. E aí a gente chega ao ponto que numa leitura rápida pode passar despercebido, mas que tem um significado imprescindível no que está acontecendo aqui nesse momento. É o que está dito no verso de número 19 desse texto. Paulo diz, na sua conversa com os irmãos da Galácia: meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, diante do que estava ocorrendo, Paulo percebeu que a gestação daquelas comunidades e daqueles irmãos não estava concluída. E aí ele começou a sentir como se ele estivesse tendo contrações de uma parturiente.
exemplo que ele usa, é a alegoria que ele constrói. Como se um aborto estivesse a caminho. Eram contrações espirituais. Constatação de que o feto não estava totalmente formado para a vida e a consciência do Evangelho. Não é difícil, meus irmãos, você perceber que as igrejas se tornaram cemitérios onde os abortos espirituais são sepultados. Não precisa ser teólogo, nem pastor, nem especialista para constatar esse fato. Sempre houve no meio protestante essa tara pelo apelo, pela conversão, pela profissão de fé, esse desejo do cara levantar a mão e a gente fazer uma contabilidade de quantos se converteram naquele culto. É uma idolatria pelo crescimento biônico. É uma angústia por missões, mesmo que elas não tenham nenhum sentido. É a expansão pela causa. E que causa é essa? É a neurose culposa de alcançar os perdidos, quando a gente olha para Jesus e não vê absolutamente nada disso previsto. Vão. E quem vocês encontrarem pelo caminho, ensinem a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vão, façam discípulos. Não há em Jesus um sentimento de criar uma expansão, uma revolução, uma missão. Não, é coisa simples do cotidiano da vida. Vão nas tarefas de vocês, nos encontros de vocês, nos lugares onde vocês já estão, e vão falando, e vão compartilhando, e vão amando, e vão servindo, e as coisas vão acontecendo. O fenômeno está hoje aqui, visível, nesse Brasil, onde os evangélicos são cerca de 45 milhões de pessoas, 22% da população. Aí você olha para o reflexo disso, dessa quantidade absurda de gente, e você não percebe nenhuma mudança no país. Pelo contrário, os evangélicos são considerados, pela esmagadora maioria da sociedade, uma escória, um gueto, uma confraria, é gente de segundo nível, pouca capacidade intelectual, gente obtusa, gente teleguiada. São bonecos numa indústria de produção em série. Faça uma pesquisa. Se você não acredita no que eu estou dizendo, pergunte às pessoas não religiosas, obviamente, o que é que elas pensam dos evangélicos nesse país e também dos católicos, se você quiser. A igreja inchou, não cresceu. Ela tornou-se um berçário de fetos abortados. Gente que não teve a gestação completada pelo poder do Espírito e pelo poder da palavra. Paulo diz: eu estou novamente sentindo dores de parto, porque Cristo não foi formado ainda em vocês. Esse comportamento de vocês, essa confusão mental de vocês, essa insegurança de vocês, esse desencontro de vocês, revela que Cristo não foi formado ainda em vocês. E por isso eu estou sentindo dores de parto, como se eu fosse abortar, porque está acontecendo algo errado. Eu queria tirar do texto, a mensagem expositiva, 6 pontos que revelam quais são as características das pessoas que foram abortadas espiritualmente. Como é que você reconhece um aborto espiritual? Como é que você percebe que uma pessoa não foi gerada completamente, não passou pelo tempo de gestação necessário para ser parido para a vida e para a normalidade da experimentação das verdades do Evangelho no chão de cada dia? Primeira coisa, se você quiser pode voltar à sua Bíblia, é que essas pessoas estão debaixo do controle dos sistemas mundial e religioso. Veja aí os versos de 3 a 5. Da mesma forma, nós
quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos desse mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo olha para aquelas comunidades da Galácia e percebe um fenômeno. Eles tanto eram influenciados pela cosmovisão de mundo daquele tempo, aquele é um mundo romano, mas de cultura helênica, de cultura grega. E eles também estavam sendo influenciados pelo sistema de controle da religião judaica. E Paulo percebe que eles vivem como se fosse um pêndulo. Ora, eles estão sendo guiados, tolhidos, controlados, influenciados pelos princípios universais do mundo vigente, pela cultura grega. Em outros momentos, eles estão sendo influenciados, tolhidos, controlados e dirigidos pelos preceitos da religião. Você discerne pessoas que são abortos espirituais quando elas não conseguem encontrar um centro, quando elas não possuem uma consciência tal que as conduza com segurança na existência, que nem elas sejam influenciadas pelo sistema vigente e que nem elas sejam controladas e dirigidas pelo sistema religioso, porque entre um e o outro não há diferença. Ambos são ideologias. Capitalismo é uma ideologia. Comunismo é uma ideologia. Cristianismo é uma ideologia. Assim como o islamismo é uma ideologia. São sistemas de influência, de controle, de definição de padrões e de modelos. Mas quem anda conforme o Evangelho não está sujeito a essas coisas. E Paulo diz, olha, vocês estão feitos meninos, tem uma hora que vocês estão presos aos princípios universais básicos, como se ele fosse o vosso tutor, são crianças. Já em outros momentos, vocês são dominados pelos valores da religião, e são subjugados e controlados por essas coisas. Vocês não conseguiram ainda chegar à maturidade. Há um termo alemão que é utilizado para falar do espírito do tempo, né? Para falar da cultura na qual nós estamos imersos. Chama-se Zeitgeist, o espírito da cultura. E olha, isso tem um poder de influência enorme, porque inclusive há principados e potestades, entidades do mundo espiritual que se utilizam dessas coisas para se infiltrar na mente, para gerar um tipo de possessão social, para produzir condicionamentos, para fazer você ser levado no turbilhão, para fazer você andar como manada, para fazer você ser jogado na massa. E a mesma coisa acontece como doutrinação religiosa. Para esse povo que vive marcado, feito gado, como diz a canção, é gente que anda no turbilhão, é boneco de fabricação numa indústria em série. E Paulo está dizendo para o pessoal da Galácia, vocês ou estão debaixo de um controle, ou estão debaixo do outro. Mas se vocês fossem maduros, vocês não estariam submetidos a essas coisas. Portanto, você identifica facilmente uma pessoa que não foi gerada totalmente pelo Evangelho,
Uma pessoa que se tornou um aborto espiritual, quando ela não consegue discernir, olhar para a vida com a isenção, com o equilíbrio e com o discernimento necessário, para nem ser subjugado por um sistema, nem ser subjugado pelo outro. Porque no fundo são as duas potestades de que fala o livro do Apocalipse, ali no capítulo 13, a potestade política e a potestade religiosa. São as duas forças que operam no mundo, controlando, esmagando, influenciando, dominando, cerceando a vida das pessoas. Segunda característica de gente que foi abortada espiritualmente. Qual é a segunda característica? São pessoas que estão embotadas na sua consciência para discernir tanto o bem quanto o mal. Veja aí o verso 6 e 7. Porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama Abba, que significa Pai, Pai. Portanto, não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. O que é que Paulo está falando? Olha, se vocês têm o Espírito, se vocês receberam o Espírito de Deus, se vocês estão possuídos, cheios, plenos do Espírito de Deus, esse Espírito testifica com o seu próprio Espírito que Deus é Pai. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 8, ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, é o Espírito de Cristo que testifica com o nosso próprio Espírito, o Espírito do homem, que Deus é Pai. Nós não poderíamos nunca ter essa revelação, não fosse o Espírito. Você não conheceu Jesus, Jesus conheceu você primeiro. Não foi você que aceitou Jesus, Jesus lhe aceitou primeiro. Porque Deus não pode ser conhecido, Deus se revela. Deus se revelou. E por isso nós o conhecemos. Deus não pode ser colocado num microscópio para ser buscado, analisado, compreendido, porque Deus é. Está para muito além de qualquer coisa criada, portanto é idiotice dizer que Deus existe. Porque Deus não existe, Deus é. Se existisse, teríamos como um pressuposto de que haveria sido criado. Mas não foi criado. É antes de todas as coisas. Portanto, é o Espírito quem nos revela. É o Espírito que fala conosco. É o Espírito quem nos conduz. E Paulo está dizendo: se vocês são filhos, vocês têm o Espírito. Vocês herdaram isso. É uma promessa de Deus. O apóstolo João, quando você vai ler as suas epístolas ali no final do Novo Testamento, diz que se nós temos o Espírito, nós não precisamos de ninguém para nos ensinar nada. Porque o Espírito vai falar no nosso coração, vai alargar a nossa consciência, vai fortalecer o nosso entendimento, a tal ponto que nós vamos discernir as coisas. É o Espírito quem nos ensina. E quando o Espírito nos ensina, nós somos levados à maturidade. Mas se o Espírito não nos revela, nós ficamos obtusos, nós ficamos cegos, nós ficamos olhando para as coisas, mas sem conseguir compreendê-las. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 5, diz que esses que chegaram à maturidade, esses que possuem o Espírito, esses que tiveram o tempo de gestação completada e não foram abortos espirituais, têm as suas faculdades, a sua consciência, a sua mente, treinada para discernir o bem e o mal.
Veja que nível ele coloca as coisas. Para nós discernirmos o bem e o mal, o Espírito nos leva a olhar para as circunstâncias da vida, para as dinâmicas do cotidiano, e o Espírito vai dizendo, isso é bom, isso é ruim. Não é preciso que ninguém faça isso por você. Portanto, pessoas que foram abortadas espiritualmente, precisam sempre de alguém que diga o que elas precisam fazer. Eu não aguento mais gente me perguntando idiotice. Desculpa, mas eu não tenho outro nome. Se pode usar piercing, se pode pintar o cabelo, se pode tomar cerveja, se pode fumar, se pode usar mini saia, se pode ir para a praia de biquíni de fio dental, se pode ir no campo de futebol. Sabe o que é isso? É gente que não tem a sua mente exercitada para discernir o bem e discernir o mal. É gente que ainda não tem o Espírito, porque próprio Paulo, numa outra carta, na carta aos Coríntios, diz que o homem espiritual julga todas as coisas e ele próprio não é julgado por ninguém. Ou seja, ele está dizendo que aquele homem pneumático, aquele homem que tem o espírito, pneuma, ele olha para as circunstâncias da vida e ele consegue ter um discernimento aguçado, uma sensibilidade espiritual para discernir o bem e o mal. E o curioso, isso não tem a ver com a sua experiência de vida. Isso tem a ver com a presença do Espírito em você. Óbvio que a sua experiência de vida fará toda a diferença, porque são coisas que você experimentou, viveu, existencializou, sofreu ou se alegrou, e isso tem um valor, isso é um patrimônio que você possui. Mas nada disso se compara à presença do Espírito em você. Por isso que às vezes você vê homens de 50, de 60, mulheres de 40, de 50 anos, que são infantis, são adolescentes, são crianças, e você vê às vezes adolescentes extremamente centrados, porque eles possuem o Espírito. Eu me converti com 16 anos, e eu estava olhando para trás hoje, e vendo que a maioria dos conceitos que eu tenho espirituais continuam os mesmos de 35 anos atrás. Eu com 16 anos, eu tinha a maturidade talvez de um homem de 40. Eu não tinha experiência de vida, mas eu tinha maturidade espiritual. Por quê? Porque o Espírito vai construindo as nossas faculdades de dar forma a gente poder olhar para a vida e perceber e discernir as coisas. O aborto espiritual não tem isso. Quem tem essa consciência embotada, não desfruta essas dimensões, não tem centro de gravidade, é gente oca, é gente que qualquer intempérie desestabiliza, é gente emocionalmente instável, é gente que se submete a qualquer novidade, que corre atrás de qualquer encantamento, não tem nenhuma racionalidade, não tem nenhum equilíbrio, não tem bom senso. Gente que tem um espírito é gente que você olha e tem um peso gravitacional na vida. É bom você chegar junto de gente assim, porque sempre ele tem uma palavra centrada, ele tem um caminho, ele tem um olhar, ele tem uma visão. Não importa se está todo mundo indo na direção contrária, ele tem o seu próprio caminho. Jesus tinha o seu próprio caminho. As multidões iam embora, mas ele tinha o seu próprio caminho. Muitas pessoas se encontraram com ele e não seguiram com ele, porque ele tinha o seu próprio caminho. E quando Pedro disse, você não vai para Jerusalém não, porque lá vão te matar. Ele disse, Pedro, arreda, porque você está sendo usado por Satanás. Eu tenho o meu próprio caminho, ainda que o meu caminho seja o caminho da morte. Mas a minha morte vai produzir
muita vida. Gente que não é aborto espiritual, tem a sua mente treinada, preparada, habilitada para discernir não somente o bem, como também o mal. Terceira característica é que essas pessoas estão presas aos condicionamentos e às rotinas do sagrado religioso. Veja aí versos 9 e 10. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Guardais dias, meses, tempos e anos? Paulo olhou para a moçada da Galácia e disse: espera aí, depois desse tempo todo, depois de tudo que eu ensinei, depois de tudo que vocês experimentaram, depois de tudo que vocês viram, vocês estão novamente voltando aos condicionamentos, às rédeas, aos freios, aos controles da religião. Vocês estão novamente se submetendo a essas fantasias, a essas tolices da doutrina judaica de dias, de meses, de tempos e de anos. Paulo aqui está usando um exemplo daquelas festas e daquelas tradições de Israel. Vocês estão voltando para isso de novo? Sabe quando alguém é abortado espiritualmente? É quando alguém fica preso aos condicionamentos da religião. E quais são os condicionamentos da religião? São os ritos, são as liturgias, são os dogmas, são as confissões, são as tradições. Ontem eu estava vendo lá uma tradição católica de uma porta de uma igreja, lá no interior da Itália, que se você passar por debaixo dessa porta, você tem os seus pecados perdoados. É uma tradição. Eu poderia passar por aquela porta que não teria efeito nenhum sobre mim, porque eu sei que os meus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Mas alguém que não tem esse entendimento e esse discernimento, vai olhando para aquela porta e imaginando que está passando por uma porta mágica. Ele faz todo tipo de sacanagem, todo tipo de putaria, todo tipo de escrotice, e ele imagina, quando eu passar pela porta, eu vou sair zerado. É um caso em que a tradição não passa de uma traição contra o Evangelho. É isso que Paulo está falando. Ele está dizendo: vocês estão voltando de novo para se circuncidar. Vocês estão voltando de novo para tomar banho litúrgico, para ficar com esse ascetismo judaico que não podia tocar em nada que ficava impuro. Vocês estão de novo voltando para a lei de Moisés, quando eu já apresentei a vocês a lei do Espírito e da vida. Vocês estão novamente se submetendo a essas tradições, a essas festas, a esses rituais, a esses condicionamentos. Você sabe, quando alguém é um aborto espiritual, quando essas coisas têm um peso de influência muito grande. Quando a pessoa vive presa a esses costumes, a essas santas tradições evangélicas, a essas prescrições de usos e costumes, a esses moralismos de igreja, boa parte dessas coisas você não encontra nas Escrituras. E a outra parte que você encontra já caducou, está em Levítico. Aí o sujeito outro dia se escandalizou, porque eu disse que lia Levítico, como eu leio Casagrande Senzala, de Gilberto Freire. A mesma coisa, é história. Para mim é a mesma coisa, estou lendo Levítico e Casagrande Senzala, é a mesma coisa, mesmo tipo de leitura. Aí o cara ficou escandalizado: mas isso é as Escrituras. Eu digo: meu amigo, a Escritura é Jesus. Jesus é a palavra. O problema é que a sua Bíblia é maior do que Jesus. Jesus tem que caber dentro da sua Bíblia, e não a sua Bíblia dentro de Jesus. Aí a gente fica preso a essas prescrições. Aí o sujeito começa a perguntar idiotice. Se pode isso, se não pode, se pode aquilo, se não pode. Se pode fazer sexo quando é namorado, se não pode. Se pode fumar um baseado, se não pode. Veja as perguntas que o cara faz, porque ele ainda está preso
Ele tem ainda um tutor controlando ele, esmagando ele. Muitos dos quais, na sua esmagadora maioria, nunca fizeram aquilo que cobram dos outros, nunca, jamais. Eu digo que esses condicionamentos religiosos, para quem estuda psicologia, é a caixa de Skinner. A igreja é a caixa de Skinner. Sabe o que é a caixa de Skinner? Isso é sobre o behaviorismo radical, estudo do comportamento humano. Era uma caixinha onde o sujeito botava lá alguns condicionamentos para o ratinho ir, e se o ratinho fizesse a coisa certa, caía lá água para ele beber e comidinha para ele comer. Toda vez que ele repetia o condicionamento, a aguinha caía, a comidinha caía. E aí, com isso, ele provou como você pode condicionar as pessoas pela repetição. A mesma coisa a igreja faz, a mesma coisa. É a caixa de Skinner. É todo mundo bonequinho, padronizado, fazendo as mesmas coisas, seguindo as mesmas regras, submetendo as mesmas idiotices, porque não tem outro nome para dizer. Eu queria dizer um palavrão, mas não pode. Então é coisa de criança, bebê, aborto espiritual, porque está preso às tolices da religião. E Paulo pega os Gálatas pelo pescoço e diz: vocês estão voltando para isso de novo? Quer dizer que eu liberto vocês de toda essa tralha de porcaria de religião e vocês voltam para as mesmas coisas, porque vocês não podem viver sem controle, sem amarra, sem mordaça, sem alguém dizendo o que vocês precisam fazer. Tem um livro que eu li quando estava começando minha vida profissional, Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro que fala sobre você sair da sua rotina, né? Você sair da seu conforto, do seu comodismo e buscar novos desafios. Eu estou pensando em fazer a versão moderna, que é Quem Mexeu nos Meus Dogmas. Porque tem cara que quando você mexe no dogma dele, ele se sente sem chão, pronto. Mexeu naquilo ali, o cara fica louco, porque ele não sabe viver em liberdade. Você libera o cara fica louco, ele precisa de alguém, ele precisa de regra, ele precisa de controle, ele precisa de doutrina, ele precisa de não, porque se você tirar tudo isso, ele enlouquece. Fica maluco. É capaz dele ver a primeira zona que tiver, ele cai dentro e passar 3 dias na esbórnia, porque você tirou os controles. Ou seja, é um pitbull amordaçado. Eu amo Jesus. Agora solta aquele monstro para você ver. O que é que dá? Sabe o que é isso? É o controle religioso, é o condicionamento religioso. E Paulo está dizendo: vocês ainda estão nessa. Vocês ainda estão se sujeitando a isso, depois de tudo que eu ensinei a vocês. A mesma coisa ele repete na sua carta aos Colossenses, sobre os ascetismos judaicos. Não pegue nisso, não toque naquilo, não faça não sei o quê. Aí Paulo diz: vocês estão de novo voltando para isso. É nisso que vocês acreditam. Isso é uma característica de quem é um aborto espiritual. Quarta coisa. Sabe como é que você discerne esse que foi expelido antes da hora? É que nunca foram ensinados e discipulados acerca dos valores e das verdades do Evangelho. Veja aí os versos 11, 12 e 16. Temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós. Em nada me ofendestes. Será possível que me tornei vosso inimigo? Verso 16. Apenas por vos declarar a verdade? Sabe quando uma pessoa se torna um aborto espiritual? Olha, na maioria dos casos, quando eu vou conversar, eu vou perceber, ela não foi discipulado. Ela não teve um investimento pessoal, ela não teve o cuidado, o pastoreio de alguém que ajudou ele nessa gestação até ele chegar à sua maturidade. Quando a gente estuda a vida de Paulo, Paulo é o mais bem-sucedido plantador de igrejas do Novo Testamento. O modelo de Paulo envolvia ensino teórico e discipulado, as duas coisas. Ensino teórico e discipulado. Aí quando você vai estudar, você vê qual era uma das igrejas mais maduras da Ásia, no local onde ele plantou as comunidades, a igreja de Éfeso.
Você vai lá para Apocalipse, final do primeiro século, e você vai vendo que aquela carta que Jesus envia para as igrejas, a igreja que ele considera a igreja mais firme, mais estabilizada, mais consciente, mais operante, mais centrada, a igreja de Éfeso. João pastoreou a igreja de Éfeso. Timóteo pastoreou a igreja de Éfeso. E Paulo, conforme o livro de Atos, passou 3 anos, e ele diz, de casa em casa, ensinando as pessoas sobre o evangelho e discipulando cada uma delas. 3 anos. Aí você projeta na linha do tempo e você entende porque lá na frente, quase no ano 100, a igreja de Éfeso era mais eficiente. 3 anos de Paulo. Você vai para Antioquia, que a gente pregou aqui recentemente, como um modelo de igreja, um template que Paulo utilizou para sair multiplicando aquelas outras comunidades. A mesma coisa. E aí você vê que ele planta a igreja não só na Galácia, mas em Colossos, em Tessalônica, em Filipos, em Corinto, em Roma. Paulo, onde chegava, plantava uma igreja. E ele possuía o que a gente chama de companhia apostólica. Ele fez mais do que todos os outros apóstolos somados. Não, basta lhe dizer que Paulo é 2/3 do Novo Testamento. Certo? Ele plantou mais igrejas do que qualquer um outro. E mais, se essas igrejas não tivessem sido bem-sucedidas, dificilmente a gente estaria aqui agora. Porque o evangelho teria se tornado mais uma seita do judaísmo. Só isso. Você vai vendo Pedro lá já com dificuldade de entrar na casa de Cornélio. Eu não vou entrar não porque você é pagão, eu não sou. Você vê os costumes já sendo alterados. E lá na frente Pedro diz, olha, o nosso irmão Paulo que escreve coisas profundas. Você vê que Pedro está sendo influenciado pelo discernimento e entendimento de Paulo. Aí você vai ver quem andava com Paulo. Vou botar alguns. Silvano, Tito, Timóteo, Epafrodito, Lucas, Apolo, Barnabé, Arquipo, Cláudia, Priscila, Áquila, Damares, Lino, Pérside, Pudente, Sópater, Aristarco, Gaio, Trófimo, Filemon, Jasão, Lídia, Tício, Febe, Trifena, Trifosa, Dionísio, Dâmaris, Andrônico, Júnia, isso só alguns. Por isso que Paulo gerou o estrago que gerou, porque ele fazia discípulos. Agora, fazer discípulo é uma tarefa difícil, porque exige uma perseverança enorme, exige confronto, e aí ele chega aqui no verso 16 e diz, olha, vocês estão me rejeitando porque eu estou dizendo a verdade na cara de vocês? É por isso? Porque quem passa a mão em vocês e alisa são os judaizantes, aí eles cativam você. Eu que boto o dedo na cara e sou duro, vocês estão me evitando? É uma tarefa difícil. Aí eu lhe pergunto, você foi discipulado? 1, e lhe pergunto, 2, você está fazendo discípulos? Porque a recomendação mais importante que Jesus deixou para mim e para você foi, vão e façam discípulos. Não foi vão para o culto, vão para o movimento, vão tocar no meio da rua, vão participar de programa, vão para a reunião de doutrina, vão para a vigília de oração, vão para o evangelismo na praça, vão e façam discípulos. Fazer discípulo é uma tarefa difícil. Primeiro porque a maioria não quer. Segundo porque a maioria dos discípulos que você vai fazer vão lhe decepcionar. O próprio Paulo ficou sem ninguém no final. Jesus ficou com quantos? Na cruz. Quem estava lá com ele? Só João. O resto da moçada vazou. Então fazer discípulos não é uma tarefa fácil. Mas você reconhece facilmente alguém que foi abortado espiritualmente, porque ele nunca foi discipulado, ele nunca foi cuidado, nunca foi pastoreado, ele nunca foi ensinado, ele nunca foi confrontado. E quando você confronta, o cara vaza. E mais, discipulador não é um cara perfeito não, mano. Ou você acha que Paulo era perfeito?
Não. O discipulador tem uma série de dificuldades, uma série de problemas. Mas ele tem boa intenção, bom coração, boa consciência para tentar formar Cristo em vós. Por que eu estou sofrendo de novo essas dores de parto? Porque Cristo não foi formado em vocês. Discipulado. Eu insisto, discipulado. Vou morrer dizendo, discipulado. Abrir as casas e discipulado. Abrir a sua residência para fazer discípulos. Eu vou morrer dizendo isso, mesmo que vocês não queiram aceitar, mesmo que vocês não queiram entender. Eu vou continuar dizendo isso até o último dia, porque assim eu compreendo que é necessário. Quinta característica de gente que tem dificuldade e se tornou um aborto espiritual. Como é que você discerne? É que são facilmente demovidas em suas convicções por todo o vento de doutrina. Veja aí os versos de 13 a 15. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, terias arrancado os próprios olhos para ofereceres a mim. Paulo tinha muito provavelmente um problema grave de vista. Ele, quando escreve a carta aos Romanos, está praticamente cego. Tanto que ele só faz assinar. Quem escreve a carta é um homem chamado Tércio. E aqui aos Gálatas aparece de forma mais escandalosa o problema que ele disse: olha, eu cheguei em vocês aí com a minha vista destruída, talvez uma conjuntivite crônica, uma catarata, ele tinha alguma coisa séria. E ele diz: vocês me receberam como quem recebe o próprio Jesus. E vocês tinham uma alegria com as coisas que eu falava, um júbilo, que se fosse possível, vocês arrancavam os olhos para me dar. Onde é que está isso agora? Sabe, uma característica do aborto espiritual é gente que tem iniciativa, mas não tem acabativa. É gente facilmente demovida nas suas convicções. Paulo disse: bastou eu sair e chegar um outro grupo com uma outra doutrina, com uma outra novidade, que vocês esqueceram tudo que eu ensinei e já foram levados a seguir o outro, porque vocês não sabem andar com as próprias pernas. São facilmente envolvidos. Vocês caem nas falácias gregas, né? Vocês são envolvidos pelos sofistas da religião. Os sofistas gregos, eles iludiam os seus alunos com pseudo-verdades. Os sofistas da religião fazem a mesma coisa, aquilo que eu ensinei a semana passada, sobre podres poderes. É gente de crença rasa. É gente que eu digo que tem uma fé de epiderme. Não suporta pressão, não suporta fracasso, não suporta sacrifício, não suporta disciplina, não tem perseverança, não dá sequência a nada, não se envolve com nada, não se compromete com nada. Você quer ver uma pessoa que é um aborto espiritual? Ele não se compromete com nada, ele não se envolve com nada, ele não tem disciplina para nada, ele não tem perseverança, ele não faz sacrifício, ele não sai da sua zona de conforto, ele passa a vida inteira fazendo do mesmo jeito a mesma coisa, porque no seu coração não há um fogo do Espírito Santo o desafiando e dizendo: levanta e anda, sai desse teu leito, levanta e anda. A gente não cantou lá, Santa Corja, que levanta e anda. Não, o cara quer ficar deitado a vida toda, ele quer ser um assistente, ele não quer fazer parte, ele não quer ajudar a construir, ele não quer ser um membro do corpo, ele quer ser um apêndice, um negócio fora. É uma característica do aborto espiritual. Eu digo que ele é um foguetão. Vai ver o foguetão que ele faz, aí faz, pronto. E tem arrancada. Você dá uma carga nele, ele fica: agora vai, agora eu vou. Me dá um negócio aí para fazer. Me dá um negócio aí. O que é que tem aí? Eu vou aqui participar. Eu vou chegar cedo. Eu vou me envolver. Eu vou para o discipulado. Agora eu vou ler a Bíblia. Vou começar. 5 capítulos. Eu vou lá. Primeiro dia. Vai. O segundo dia. O terceiro dia. É o quarto dia. É o quinto dia. Já foi. Ele é um foguetão. Ele é um aborto. Ele não cria raiz. Ele não aprofunda relacionamento. Ele não assume responsabilidade.
Estou me encontrando com o Leozinho toda semana. Cadê Leozinho? Leozinho, fiel discípulo. Leozinho chegou para mim e disse: eu quero ser o Timóteo na sua vida. Ele entendeu tudo. Eu quero ser o Timóteo. Porque gente que tem um coração ensinável, que está disposto a ouvir e aprender. Leozinho não está buscando em mim um modelo de perfeição. Mas eu tenho certeza que ele está vendo e ele está aprendendo coisas que ele provavelmente não aprenderia sozinho. Ele disse uma coisa bonita que me tocou quando ele falou, ele disse: quando eu venho na sua casa, eu venho com reverência, porque eu sei que há milhares de pessoas que gostariam de ter esse tempo e esse espaço para conversar com você, e não tem. Eu venho com reverência. Como eu fiz com reverência e procurei aqueles que me ensinaram e me discipularam, eu também fiz da mesmíssima forma. Você quer saber gente que amadurece, cresce no Senhor? É gente que é discipulado, gente que é ensinado e gente que é confrontado. Você confrontar a pessoa, ela correr, cuidado, há uma boa chance dela ser um aborto. E em último lugar, como é que você discerne essas pessoas? Esse aqui para mim é o mais forte de todos. É que elas foram geradas nas prisões denominacionais e nos currais das igrejas. Veja aí versos 24, 25, 26 e 31. 24. Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com os seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do Alto é livre, e esta é a nossa mãe. Verso 31, portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. Paulo é extraordinário. Ele pega um exemplo clássico do Velho Testamento, Agar e Sara, as duas mulheres de Abraão, Sara a mulher legítima, Agar a concubina. Abraão não podia ter filho, foi lá, deu uma com Agar e gerou Ismael. Aí Deus fez uma promessa a Abraão, os dois já amortecidos, Sara estéril, Sara deu à luz ao filho da promessa, nasceu Isaque. Aí Paulo faz uma analogia interessante, ele diz: o filho da promessa é Isaque, o filho da escrava é Agar. Agar está na Arábia, lá no Monte Sinai, representa Jerusalém. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que Jerusalém, olha, é Paulo, viu? Que era a representação do modelo religioso, do epicentro da fé, do conglomerado institucional, político-religioso, porque tinha um sinédrio como puxadinho, a convergência histórica, as tradições, as heranças étnicas. Paulo está dizendo, quem é gerado disso é escravo. Meu irmão precisa ter muito peito para dizer isso. O tal do Paulo é um caba macho. Eu pensei que esse caba era nordestino. Caba macho. Comedor de rapadura de bode. Porque o caba dizer um negócio desse, escrever numa epístola, ele está dizendo, olha, Jerusalém é o modelo da morte. Porque a nossa Jerusalém é de cima, é do alto, é espiritual, é transcendente. Não é localizável, não tem geografia, não tem parede, não tem porta, porque Jesus disse que os seus adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é mais em monte, não é mais em Gerezim, não é mais em Jerusalém. Quem estiver preso às geografias ainda é um aborto espiritual. Vê a ousadia de Paulo. Ele disse que no Evangelho não tem herança, não tem DNA, não tem gestão de confraria, não tem etnia, não tem distinção de gênero, não tem privilégio de posição social, nem diferenciação de conhecimento intelectual, que ele diz, olha, nem o culto, nem o inculto, os gregos pedem sinais, não entendem, buscam conhecimento, não conseguem compreender, não há homem, nem mulher, não há escravo, nem liberto, não há bárbaro, nem cita, porque todos são um em Cristo. Veja o que o Evangelho fez, colocou um outro patamar muito mais elevado do que a basicalidade da religião de Israel.
Paulo está dizendo o seguinte: a igreja gera para a morte, o evangelho gera para a vida. O que nós temos aí são o que eu chamo de currais denominacionais. Currais, criando gado, doutrinando gente, marcando, serializando, botando chip na cabeça do povo, porque a instituição ficou maior do que Jesus. Isso não é novo não, século III, São Cipriano, vai estudar. Ali já se discutia se era possível ter salvação fora da igreja. Século III, viu? Logo ali, do lado dos apóstolos, na era dos pais da igreja. São Cipriano discutindo, extra ecclesia nulla salus, não pode haver salvação fora da igreja. E Paulo disse: quem faz assim e quem tem esse tipo de característica é aborto espiritual, porque nós somos da Jerusalém do alto, aquela que João disse que olhou e a cidade não tinha templo. Já leu isso no Apocalipse? E olhei a cidade e nela não havia templo. Sabe por quê? Porque ele está dizendo que lá não tem religião. Lá não tem lugar de devoção, centro de tradições, convergência para tijolo. Ele está dizendo: eu conhecerei e verei como eu sou visto e eu sou conhecido. Esse é o modelo de quem anda no Evangelho. Eu circunstancialmente faço parte de um movimento chamado Caminho da Graça. Circunstancialmente. Porque eu só acredito aqui, ó, igreja local. Só isso. Qualquer outra coisa que você me traga, eu não aceito. Não me interessa. Fazer parte de um conglomerado, de uma holding, de uma grife, de uma marca, de um pedigree, de uma tradição, não me interessa nada disso, porque eu aprendi com Jesus e com Paulo que isso não importa. O que importa é eu ser filho da Jerusalém espiritual e herdeiro pela fé das tradições dos que andaram pela fé, porque Abraão é o pai da fé. Dessa tradição eu descendo, eu sou filho na fé de Abraão, mas não tenho nada a ver com os judaizantes, com fariseus, com escribas e com os teólogos de Jerusalém, nada, nem com o cristianismo, nem com o protestantismo e nem com o catolicismo, com nenhuma dessas coisas. A minha identificação é com o Evangelho. Eu queria pregar mais tempo, mas como sempre, não dá. Portanto, eu queria concluir dizendo que eu sei muito bem o que é um aborto, porque eu passei por 2. Quando Fabiana engravidou da primeira vez, com 3 meses ela abortou. E a gente estava esperando 9 anos para ter filho. A gente casou muito cedo. Depois de 9 anos, a gente decidiu ter filho, ela engravidou, abortou. Então eu sei o que é um aborto, eu sei o que é curetagem. Eu sei a frustração, eu sei o estrago na alma. Aí engravidou a segunda vez, 3 meses, outro aborto. Portanto, essa alegoria para mim tem um significado muito forte, porque eu sei exatamente o que é, mas eu também sei o que é alguém que nasceu da boa semente. Eu sei alguém que cresce num ambiente sadio e recebe os nutrientes adequados, como é que se desenvolve para viver uma vida boa, porque Gabi é isso. Gabriela é a expressão do favor de Deus a nosso respeito, mas eu olho para a vidinha dela e vejo todas as coisas no lugar, eu vejo a boa consciência que já está sendo formada, o seu coraçãozinho inclinado para Deus. Ontem eu levei ela lá para o reencontro lá do paraíso, eu vejo a alegria que ela tem de participar das coisas, eu vejo a cabecinha olhando, discernindo cada coisa, e eu percebo que está sendo formado nela o Evangelho. Ela está na gestação, ela não vai ser um aborto espiritual, porque eu não gerei filhos para calamidade, eu gerei filhos para que eles tenham a coisa mais preciosa da vida, que é o seu coração rendido a Jesus. Se vai ter bom emprego, se vai passar no vestibular, se vai ter casa, se vai ter carro, se vai ter herança, pouco importa, contanto que ela tenha a experiência da salvação. O resto tudo é acréscimo, o resto tudo é lambuja. O que me importa é a saúde espiritual dela. Eu estou convencido que um aborto espiritual, se ele receber os cuidados intensivos necessários, que eu expus aqui, ele pode ter a sua consciência novamente fecundada pelo Evangelho.
de tal forma que haja uma ressignificação da vida, com desdobramentos que levem o indivíduo a viver uma espiritualidade consequente e consciente, cheia de atos de bondade, de justiça, de solidariedade e de amor. Mas eu também sei que as clínicas abortivas estão por aí, e elas matam indiscriminadamente, e o que eu mais vejo é feto sendo enterrado em quintal de igreja, e digo isso com tristeza, mas eu dei para vocês o ferramental, está aqui a escritura rasgada, mastigada e entregue, e eu espero que essa luz produza luz no seu coração, na sua consciência, e que você ande conforme nos ensina Paulo, nos ensina Jesus, e nos ensina o Evangelho. Deus abençoe você, que você tenha um bom final de semana, que você gaste tempo com quem você gosta, com quem você ama, e a gente vai se encontrando por aí, e o resto eu te falo no caminho, no nome de Jesus, amém.